Bem, nesse vídeo nós vamos fazer aqui algumas atividades de diferença entre poliedros e corpos redondos e se aprofundar mais em relação aos poliedros, vendo os principais poliedros que são os prismas e as pirâmides. Nessa primeira questão, diz assim para a gente observar esses sólidos a seguir, que estão aí identificados por letras maiúsculas de A até a letra O, e quer saber quais delas são poliedros e quais são corpos redondos. Então, lembrando um pouquinho do que são poliedros. Poliedros são sólidos geométricos formados por várias faces poligonais, ou seja, por polígonos, não tem parte arredondada. Se tiver parte arredondada, nós vamos chamar de corpos redondos. Basicamente, essa diferença é o que a gente vai precisar para fazer essa diferenciação aqui. Então, na letra A, quais são poliedros? Podemos perceber aqui que o A é um poliedro formado aí por faces poligonais, retângulos e também um pentágono na base, né, em cima e embaixo. Letra A é um poliedro. Letra B, veja que a parte arredondada, é uma bola aí no caso, né? Então isso aí é um corpo redondo. Então vai lá para a letra B, que é corpo redondo. Na letra C é uma pirâmide que tem faces triangulares e embaixo aí também é um polígono. Então vai para poliedros. Letra D também é um poliedro, é um prisma de base hexagonal. Tem o hexágono em cima e embaixo e nas laterais retângulos. Então a letra D é um poliedro. Letra E, perceba aí que tem bases arredondadas. Então é um corpo redondo, vai lá para a letra B. A letra F parece um dado e veja que é formado por quadrados, que são polígonos. Na letra G parece aí uma caixa, né? Então formado por quadrados na base e por retângulos em suas laterais. Então, só polígonos, então, é um poliedro. Na letra H, perceba aí que é um cone, onde tem a base circular, logo é um corpo redondo. Então, letra H na letra B. Esse sólido geométrico representado pela letra I é também um prisma, só que ele está deitado, né? Mas ele possui aí em suas faces laterais retângulos e nas bases, né, um hexágono, parecido aí com a letra D, mas está só deitado, então, e também é um poliedro. Letra J parece aquelas latinhas de leite condensado, né? Tem essa parte arredondada, logo é um corpo redondo. Na letra L não tem um nome específico, mas é como se fosse um cone, uma seção de um cone, né? Como se tivesse um cone cortado aí. Então, ele também é um corpo redondo porque tem essa parte arredondada, assim como a letra M e as outras, que é a N e a O. Esses sólidos geométricos são poliedros porque têm apenas polígonos formando a sua estrutura. Na segunda questão, eu pedi para vocês procurarem em casa alguns materiais, objetos que pudessem ser identificados como poliedros e corpos redondos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos bem fáceis de serem identificados, como a caixa de sapato, caixa de pizza e dado. Todos esses são poliedros porque são formados apenas por polígonos em suas faces, não tem parte arredondada. Poliedro chamado de paralelepípedo é como se fosse essa caixa de sapato que é formado apenas por retângulos. Aí nós temos esse poliedro aqui, que é a caixa de pizza, que é um prisma de base octogonal. E nós temos o dado, que também é chamado de cubo, que é formado apenas por faces quadradas. Nos corpos redondos, trouxe aí como exemplo aqui a casquinha de sorvete, né? Fiz propaganda aí sem querer, mas é um cone, tem essa base aí circular. Trouxe aqui essa bola aí do melhor time do mundo, né? Que é o Corinthians. É uma esfera. E também, para finalizar aí esses principais corpos redondos, trouxe a latinha aí do leite condensado bem conhecido, que eu não vou fazer propaganda. Isso aí é um cilindro, onde tem essas duas bases circulares, né? Então é um corpo redondo. Como falei, vamos continuar se aprofundando um pouco mais com poliedros, fazendo principalmente a diferença entre prisma e pirâmide, onde ambos são poliedros, ambos são formados por faces poligonais. Mas a intenção desta aula aqui vai ser principalmente mostrar todos os elementos de um poliedro, que são faces, vértices e arestas. Como eu falei, esses poliedros são formados por faces poligonais. Face é só você entender que é onde fica apoiado, onde eu posso apoiar este sólido geométrico em um plano. Então, se eu posso apoiar
esse poliedro em uma mesa, esse apoio aonde está colocado nesta mesa, neste plano, é chamado de face. Então, é só você ver quais são os polígonos formados. E esses polígonos são chamados de faces. Por exemplo, aqui, este prisma, no exemplo, nós temos aqui essa face de cima, que é um pentágono. Temos essas faces laterais, que são retangulares. Então, aqui, são chamados de faces. O que é vértice? Vamos primeiro para a aresta, né? O que é a aresta? Se você estivesse montando uma gaiola, aquelas gaiolas de passarinho, por exemplo, que não podem fazer isso, né? É crime. Mas se você estivesse lá vendo essa gaiola de passarinho, você ia usar talas para montar essas gaiolas. Então, essas talas que montam essas gaiolas, esses segmentos de retas aí que formam essa estrutura, é chamado de aresta. Então, arestas são esses segmentos de retas encontrados nos poliedros, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, este prisma tem quantas arestas? Tem 5 na base em cima, 5 na base de baixo e 5 arestas laterais, mostrando que este poliedro, este prisma, tem um total de 15 arestas. E para que essas arestas se segurem, é necessário que tenha uma ligação. E essa ligação é chamada de vértice. São esses pontos que ligam as arestas de um poliedro. Então, nesse caso, esse prisma tem 10 vértices, que são esses pontos que ligam as arestas, ok? Então, prisma é um poliedro que possui duas bases congruentes. Podemos perceber que, nesse caso, tem a base de cima, que é um pentágono, que é a mesma base também de baixo, do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões. Isso aí que é um prisma, ok? Tem duas bases. E sempre as faces laterais de um prisma são faces retangulares. Então, é muito importante a gente identificar um prisma com essas características. Duas bases congruentes e as faces laterais são retangulares. E na pirâmide? Na pirâmide também nós temos os mesmos elementos, que são os vértices, sabemos que são os pontos. Nesse caso, essa pirâmide tem 5 vértices. Temos as arestas, que são os segmentos de reta, que formam essa estrutura. Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arestas laterais e 5 arestas na base. No total, formando 10 arestas. E também temos as faces, que já sabemos que são os polígonos. Nós temos essa face aqui de baixo, que é chamado de base, pessoal, sempre é formado de base. Essa face aí que é considerada a que fica embaixo de apoio deste sólido geométrico é chamado de base. E na pirâmide, nós temos apenas uma base, que pode ser o triângulo ou qualquer outro polígono. Só não pode ser diferente do triângulo na lateral, como a gente pode perceber aqui, que a face lateral de uma pirâmide são faces triangulares. Olha aí a diferença. Lá no prisma nós temos faces retangulares laterais e na pirâmide nós temos as faces laterais sendo triângulos, ok? Então essa aí é uma diferença bem gritante entre prisma e pirâmide. E também que no prisma nós temos duas bases e na pirâmide temos apenas uma base, beleza? Então essas aí são as diferenças. E como é que eu nomeio prismas e pirâmides? Basta a gente olhar a base. Então, ó, se eu estou olhando aqui para este prisma do lado esquerdo, nós podemos perceber que ele tem 5 arestas na base. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Se possui 5 arestas na base, forma um pentágono. E, com base nesta base, nós podemos nomear o prisma. Eu posso dizer que é um prisma de base pentagonal, ok? Do mesmo jeito, eu posso fazer com a pirâmide. Eu olho a base da pirâmide, nesse caso também essa pirâmide tem 5 arestas na base. Agora eu digo que essa pirâmide é uma pirâmide de base pentagonal, né? Porque tem 5 arestas na base. Pentagonal, tem um pentágono em sua base, ok? Então, nesse caso, as bases são pentágonos, então fica com este nome aí. Mas se fosse triângulos, então é prisma de base triangular ou pirâmide de base triangular. Se fosse hexágonos, prisma de base hexagonal, pirâmide de base hexagonal e assim por diante.
depende da quantidade de arestas que tem a base do polígono que é formado a base. Então, meus amigos, um grande abraço e até mais.